Olá a todos, sejam bem-vindos oficialmente ao Capcinético 2.0, ao Ipsis Verbis 2.0 e a mim. Não o 2.0. E já agora, bem-vindos oficialmente ao meu novo set, toda esta tranquitana que eu fiz aqui à minha volta, que eu construí de propósito, com o único e principal motivo de poder estar sentado. E hoje, para começarmos a nova temporada da melhor maneira, não vamos falar mal de uma coisa, vamos falar bem de uma coisa. Porque eu sinto que estou aqui a criar uma espécie de cadastro do booktuber que só fala mal das coisas. Eu também gosto de coisas, eu também falo bem, às vezes. E o livro de hoje, de que eu gosto, é um livro que já saiu o ano passado. Eu e o Adriano estivemos presentes no lançamento, no Festival Contacto 2019, e eu já tentei gravar vídeo sobre isto 2 vezes. Eu gosto muito deste livro, eu juro que gosto, mas esta porcaria está amaldiçoada de alguma maneira que eu ainda não percebi. A primeira vez que eu tentei gravar este vídeo, ok, foi culpa minha, meti o microfone mal, o som ficou cheio de eco, eu não sei funcionar com microfones, eu não sei nada de som, eu meto o microfone onde acho que vai funcionar e espero pelo melhor. A segunda vez eu tentei gravar e o cartão morreu. Why are we still here? Portanto, esta é a terceira vez que eu estou a tentar gravar este vídeo. O conceito do Wine-Punk em si já é interessante porque é uma vertente da ficção chamada a história alternada, que é diferente da história alternativa, ainda que na contracapa diga história alternativa, mas eles depois lá dentro fazem a distinção. Está tudo bem. E a diferença é que na história alternativa tu pegas num facto histórico e fazes assim um e se não tivesse acontecido assim, mas tivesse acontecido assim. E depois vais daí para onde quiseres, basicamente. E na história alternada o que tu fazes é pegas num facto histórico, fazes assim um e se, exploras umas coisas que poderiam ter acontecido mais no fantasioso, no ficção científica e no cenas, mas depois vais novamente desembocar à realidade. Por isso é que é alternada, porque tem facto histórico e depois tem fantasia e depois tem facto histórico outra vez e a coisa vai assim um bocado... Sim, pronto. Perceberam, não foi? Está-se bem. E o que acontece no Wine-Punk, que já agora é ficção nacional, eu acho que não cheguei a referir que isto é ficção nacional, foi editado pela editorial Divergência, é tipo mega tuga, é que os autores da antologia se foram basear num facto histórico real da história de Portugal, chamada Monarquia do Norte, e partiram daí para magicar umas cenas. E se vocês nunca tinham ouvido falar desta cena da Monarquia do Norte, que foi uma coisa real que aconteceu em Portugal, não se preocupem, porque eu também não. Eu acho que isto por ter acontecido no Norte foi uma coisa que as pessoas do Norte sabem mais. Nós aqui no Algarve estávamos um bocado tipo a apanhar laranjas e não nos apercebemos de nada. Mas o que aconteceu basicamente foi isto. A 5 de outubro de 1910 instaurou-se a Primeira República em Portugal. 9 anos depois, a 19 de janeiro de 1919, houve uma contra-revolução monárquica que conseguiu instaurar uma autoproclamada Monarquia do Norte. Esta revolução foi o estalar das tensões entre o governo republicano em Lisboa e a Junta Militar do Norte. Eles ainda conseguiram ter alguma influência no governo durante esses 9 anos e implantar algumas mudanças, mas Lisboa basicamente cansou-se de ceder às exigências da junta e acabou por eclodir numa guerra civil e a proclamação da monarquia por parte do Norte. Monarquia é essa que durou apenas 3 semanas. Pronto, sem querer desmerecer a coisa e principalmente desmerecer os nortenhos, porque eu tenho algum medo deles. A derrota da monarquia do Norte deveu-se a inúmeros fatores, houve uma enorme epopeia antes, durante e depois dessas 3 semanas. Se bem que há algum consenso sobre o facto de um dos fatores fulcrais para a derrota ter sido o facto da monarquia do Norte não saber muito bem o que fazer em relação à capital, e levaram naquele impasse durante tanto tempo sobre o que é que vamos fazer com Lisboa, o que é que vamos fazer contra os republicanos, que os republicanos conseguiram se organizar e derrotá-los. E pronto. Fim. E onde é que o Wine-Punk entra no meio disto tudo? Basicamente o que o Wine-Punk vai fazer é dizer: então e se esta monarquia não tivesse durado 3 semanas, mas 3 anos? E a partir do momento em que criamos este universo ficcional que se baseia nesta premissa, uma monarquia do Norte que durou 3 anos, não 3 semanas, depois os autores tiveram de construir histórias em que perguntassem as variadas perguntas de como é que isto foi possível. O que é que possibilitou este alargamento de tempo? O que é que aconteceu de forma igual e o que é que aconteceu de forma diferente? O golpe foi diferente? Foi igual? E depois do golpe, o que é que possibilitou a monarquia manter-se durante 3 anos? E como é que foi a monarquia lá dentro do seu território durante esses 3 anos? E depois desses 3 anos, o que é que aconteceu para que a monarquia do Norte caísse? E acabássemos por voltar outra vez ao curso natural da história? E foi nisto que estes novos escritores, já figuras conhecidas da ficção especulativa portuguesa, foram pegar para construírem o Wine-Punk. Baseado em factos reais, pessoas reais, coincidências reais, mas com um toque de ficção científica. E vinho. Eu já explico a parte do vinho um bocadinho mais para a frente. Mas antes, vamos falar da Invicta Imaginária. Seria falha minha eu falar do Wine-Punk sem falar do coletivo de escritores que lhe deu vida. A Invicta Imaginária define-se como um coletivo de aficionados pela ficção especulativa, que pretende desenvolver esta vertente da história alternativa e alternada, tendo por base a história, arte e cultura do Porto e da região do Oriense. E este projeto em particular, o Wine-Punk, tem coordenação de AMP Rodrigues, Rogério Ribeiro e Joana Neto Lima.
a quem eu dou desde já os meus sinceros parabéns. Porque criar este conceito, a backstory, a cronologia de eventos para isto funcionar com toda a gente na mesma linha e toda a gente no mesmo universo, sem incongruências, é lixado. Eu não consigo combinar um jantar de 5 pessoas sem que uma delas descombine porque tem que levar o gato ao médico, portanto... E portanto, finalmente agora vamos falar do world building, e de enredo e do sumo da coisa. Eu referi lá no início e pelo título dá para ver que isto é uma história de ficção científica com vinho à mistura. Isto porque se há coisa em que toda a gente concorda é que se a monarquia do Norte fosse para durar mais tempo, o vinho do Porto teria alguma coisa a ver com isto. Portanto, isto é um universo alternativo, um conjunto de histórias em que o vinho do Porto desempenha um papel fulcral. Há muitos ecos de steampunk, winepunk, steampunk, a cena, vocês percebem, não é? Mas no qual o vapor vem do vinho, tens campos com videiras que atacam pessoas, tens uvas a serem usadas em experiências condenáveis e desumanas, e no entanto isto pode parecer estranho, mas é aquela metáfora da panela de água quente. A coisa vai começando relativamente normal, relativamente compassada. A monarquia do Norte percebe que a uva da região do Oriente e o vinho do Porto são dois dos seus grandes trunfos, dada a escassez de recursos porque eles estão um bocado isolados do resto do país, começam a fazer alguns avanços científicos e tecnológicos baseados na uva, já conseguem fazer combustível, já conseguem fazer algumas coisas e a coisa vai progredindo de uma forma tão suave que às tantas tu nem te apercebes quando é que chegaste à parte estranha da coisa. Aquilo tudo faz perfeito sentido. Tu é que não estás a gostar muito do rumo que as coisas estão a levar. E toda esta história, esta narrativa constrói-se através de diferentes perspectivas. Não só porque temos novos escritores diferentes, mas porque esses novos escritores escolheram personagens completamente díspares dentro daquele universo para contar a mesma história dos mesmos acontecimentos. É um universo fascinante a 1000 vozes, todas elas com alguma coisa nova a acrescentar. A única coisinha que eu tenho a apontar nisto é: onde é que estão as personagens femininas? Onde? No conto A Ira da Ferreirinha de Carlos Silva, existe efetivamente uma protagonista feminina. E o resto, aos autores que compuseram esta antologia, eu não tenho nada contra vocês, acho-vos excelentes escritores e adorei o vosso trabalho. Mas isto foi uma festa da salsicha tão grande que uma das organizadoras, a A.M.P. Rodrigues, teve de fazer um último capítulo da obra, que é um excerto do Dicionário Ilustrado da Monarquia do Norte, que aborda algumas das histórias das mulheres da Monarquia do Norte em pequenos microcontos, como se fossem passagens de uma enciclopédia. É de louvar que a A.M.P. Rodrigues tenha tentado colmatar a falta de personagens femininas neste livro, com 7 personagens femininas dela, logo no fim, assim como quem diz, se não fazem vocês, faço eu, mas continua a dar um bocado a impressão de que os escritores, no geral, não só desta antologia, veem as mulheres na ficção, e neste caso até na história, como uma nota de rodapé. Pessoas e personagens e figuras que não têm um contributo primário. Mas eu acho que o conto do Carlos Silva e a última instância da A.M.P. Rodrigues mostram que está a haver uma tentativa. Está a haver um esforço para se ver a ficção de outra maneira. E isso é de louvar. A todos os outros, vá lá! Na outra antologia da editorial Divergência, de que eu também fiz uma review aqui no canal, eu referi que uma coisa que eu gostava nas antologias é quando elas são bem equilibradas, no sentido de terem vozes diferentes que se complementam entre si, mas que também ofereçam um vasto rol de perspectivas. No fundo, que não seja cada um a puxar para o seu lado, mas que também não seja mais do mesmo. E quanto a mim, o Winepunk conseguiu isso. Claro que nesta eles também tinham a rédea mais curta. Na outra antologia que eu revi, o Proxy, o tema era simplesmente histórias cyberpunk. Cada autor podia simplesmente criar o seu pequeno universo, a sua pequena caixinha de areia e brincar lá dentro. Neste aqui tiveram todos de brincar na mesma caixinha de areia. É um bocado mais difícil. E não foi só estarem todos dentro da mesma caixinha de areia, tinham todos uma cronologia muito específica de lore que acontecia e no qual eles tinham de se basear. Exceto um dos contos do fim, que fez um bocado aquilo que quis, mas esse até está a girar à mesma, portanto, perdoamos. Havia regras muito específicas estabelecidas para este jogo. E os jogadores tinham de fazer magia dentro delas. E fizeram! O livro funciona como conjunto. Isto parece mesmo o único documento que restou de um passado que nunca existiu. Uma espreitadela para dentro da história de Portugal que poderia ter sido, e se calhar até foi. E mais que um bom livro, é uma adição tremendamente importante para a ficção especulativa portuguesa. É que não é só a criação de um livro de ficção científica por portugueses. É um livro de ficção científica criado por escritores portugueses que é, no seu cerne, profundamente português. Pega numa parte da nossa história e brinca com ela. Os americanos fartam-se de fazer isso e têm um país muito mais jovem que o nosso. E nós, com situações na nossa história tão caricatas como termos tido uma monarquia que durou 3 semanas, não fazemos porquê?
Pronto, agora está feito. Desculpem se isto vos parece uma coisa um bocado mais trivial, mas para mim tem alguma importância. É mais fácil e perfeitamente legítimo para um escritor cair naqueles cenários mais hollywoodescos, naqueles settings mais de grande metrópole americana, nos steampunks do britânico vitoriano, mas descobrir a nossa identidade, a nossa cultura, as nossas cidades e ficcionar esses elementos tão nossos é dar a estes géneros literários uma nova dimensão. Este primeiro livro do projeto Wine Punk, sim, porque vai haver mais, isto é só o ano 1, A Guerra das Pipas, que foi lançado o ano passado, depois já de haver mais anos, deu-nos uma coisa muito ousada, muito interessante e genuinamente divertida de se ler.